Olá, boa noite. Aguardando os meus seguidores entrarem na live para falarmos sobre depressão. Vamos ver quem vai entrar primeiro. Fernanda, boa noite. Tudo bem? Nossa primeira convidada. Tudo bem, Fernanda? Vamos aguardar aí os nossos 5 minutos para a gente entrar em contato com... Linda, você também? Para a gente entrar em contato com um tema bem intenso, né? A depressão que está assolando aí a nossa população. Bela Flor, loja Ateliê, essa blusa é da Bela Flor. Oi. FF11 2358, não sei quem é. Vamos que vamos. Lídia, boa noite. Vamos lá. Boa noite. Linda blusa da Bela Flor. Aguardando aí os 5 minutos para as pessoas entrarem, para a gente falar sobre depressão. Né? Oi, Fábio, boa noite. Desculpa, tá? É que não dá para ver o seu nome no perfil. Boa noite, seja muito bem-vindo. Ah, legal. Renata Romão. Renata, eu tenho um monte de cliente, Renata. Legal. Mary Jane, boa noite. Tá sumida, hein, dona Mary Jane? Tudo bem? Show. Sim, a Renata Simas. Ah, legal. Acabei de falar com ela. Adeline, boa noite. Bárbara Davi, boa noite. Noêmia, boa noite. Vamos, que hoje o tema é depressão. Para as pessoas que chegaram a primeira vez, a gente aguarda 5 minutos para o público chegar. Enquanto isso, vou pedir para vocês apertarem os coraçõezinhos para as pessoas serem informadas de que a gente tá ao vivo. Tá difícil, né, Mary Jane? Tá difícil. Marcelo, boa noite. Meu celebrante de casamento. Apertem o coraçãozinho para as pessoas serem informadas de que a gente está online. E então, para quem chegou, para quem não conhece a live, né? 5 minutos nós ficamos aguardando o público entrar. 21 horas e 5 minutos, impreterivelmente, a gente começa com o nosso conteúdo. E quando chega no final, eu deixo 10 a 15 minutos para perguntas, tá? Não dá pra gente responder a pergunta enquanto vem o conteúdo, que eu não tenho essa habilidade ainda. Boa noite, Lilian. Boa noite, Juliana. Boa noite, Janaína. Obrigada. Não, tudo bem, Fernanda, sem problema. Churrasco do Digão, boa noite. Oi, Churrasco do Digão, entrega aí nas redondezas, quem precisar. Luciana, boa noite. Ivana, boa noite. Vamos que vamos. Vou acenar para a Ju também. Aguardando aí o nosso pessoal chegar. Quem entrou agora, apertem os coraçõezinhos. O pessoal que ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, é interessante se inscrever, porque todas as lives desde o início do nosso processo estão lá. O canal do YouTube é o mesmo nome daqui. Aí, Fábio, já pode pedir o churrasco pro Churrasco do Digão aí. O melhor churrasco da região, hein? Ele entrega Bangu, Padre Miguel. Muitas novidades aí da Bela Flor, tá? Bem perdi o que eu tava falando, gente. Olha, que horror. Ah, tá. Do meu canal do YouTube é o mesmo nome, Terapeuta Tatiane Lima. Me busquem lá. A gente tem uma playlist chamada Tatiflix, tá? Oi, Mariana, boa noite. A gente tem uma playlist chamada Tatiflix, que são maratona terapêutica, né? É a oportunidade que vocês têm de ver todas as lives que eu fiz aqui. Só tem uma que eu não ficou gravado por problemas técnicos relacionados a mim, e eu gravei um resumo, tá? Sobre o canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima. Vamos nos inscrever lá, porque quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Quanto mais pessoas puderem acompanhar, melhor. Ok?
Quer falar alguma coisa, Rodrigo, sobre o canal do YouTube? Mariana, boa noite, Mariana. Chegou. Falta aí 1 minuto para o nosso público entrar. Vamos que vamos. Aguardando a chegada aí das pessoas, tá? Boa noite. 1 minuto, vamos que vamos. Apertem os coraçõezinhos. Tchuc, 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 tchuc. E vamos iniciar aí o nosso assunto sobre depressão. Depressão, uma das nossas maiores dores que assola a humanidade. Vamos lá? Começamos? Tá. Sim, tava falando no canal do YouTube. Liliane, boa noite. Começamos então a nossa live sobre depressão, uma das maiores dores que a população vem enfrentando, não só pelo coronavírus, mas já existe um crescimento aí, né? Muito característico das nossas emoções. E as pessoas estão entrando em depressão e os números estão assustadores, tá? A depressão leva à morte. A gente já tinha conversado sobre isso em algumas outras lives, mas hoje o nosso assunto é só relacionado à depressão. Conversei sobre isso na live de Aprenda a Sentir, né? E na live de Aprenda a Sentir, eu dizia que depressão era tristeza exacerbada, né? Então, hoje a gente abre a nossa live, 40 minutos, para falar somente disso, da exacerbação da tristeza, tá, gente? Muitas pessoas acreditam que depressão é uma doença, tá? Depressão é um transtorno ou uma síndrome, mas qual é a diferença de doença para transtorno e para síndrome, né? Doença acomete o corpo físico, ok? As doenças da psique, elas são tratadas como transtornos ou síndromes. Transtornos é que vem acontecendo e que trazem problemas emocionais na nossa vida. E síndrome é quando a gente não consegue sair daquele transtorno, tá? O transtorno é igual a crises, ok? Lembra de ontem da nossa live sobre pânico? Quem não viu, tá lá no canal do YouTube, terapeuta Tatiane Lima, para vocês entenderem melhor sobre isso. Então vamos falar de depressão na visão do mundo e na visão do autoconhecimento. Como aquela live do Aprenda a Sentir eu disse, que a gente precisa também aprender a sentir até a depressão. E eu sempre trago aqui os meus exemplos, né? O que é depressão na visão do mundo? Depressão é o fato de estar deprimido. O mundo acha isso. Mas o que é depressão de fato também, fora as doenças emocionais, as dores emocionais? Depressão é um desnível, uma cova, uma cavidade de pequena profundidade na rua que a gente está caminhando. Se tem um buraco, a gente cai, não é isso? E depois a gente pode sair daquele buraco e caminhar. A depressão é justamente isso, é a tristeza profunda. Vamos entender que depressão é: eu estou no nível de pressão na vida, de repente eu caio, buf. Isso é uma depressão, cair num buraco, ok? Beleza. Mas como que eu avalio se eu consigo sair desse buraco ou não? Aí que está o nosso objetivo aqui na live. É a gente aprender a entender o que é depressão e ter o direito de tê-la, tá? Porque depressão nada mais é do que eu estou numa pressão na vida e de repente eu caio. Ok. A gente vai estudar aí o que é depressão, que dá pra gente sair só pelo emocional, e a depressão que vira síndrome, que tem que pedir ajuda do psiquiatra, tá? É igual o pânico nessa condição aí. Então, vamos lá.
Eu, Tatiane, comecei minha vida lá em 2011, lembra que eu contei ontem sobre o meu pânico? Mas eu tinha um quadro de depressão, tá? O meu quadro era depressão, aí eu saía da depressão e ia pra ansiedade, da ansiedade eu ia pro pânico, do pânico eu caía na depressão, era um círculo, né? Era um círculo mesmo, que acontecia na minha vida. Só que aquilo ali, o que aconteceu? Eu não sabia mais sair do buraco, então virou uma síndrome, tá? Vamos lá. Hoje, Tatiane, tá? Eu estou numa pressão na minha vida, né? Vocês sabem que eu sou terapeuta, eu tô atendendo online, eu atendo o dia inteiro. Então, eu tô numa pressão, ok. Fazendo o que eu mais amo, eu adoro, beleza. Vamos que lá. Tô ali. Só que existem situações que acontecem na nossa vida, na vida das pessoas, né, que fogem do nosso controle. Por exemplo, o coronavírus é uma situação que foge do nosso controle. Então, aconteceu um fato muito doloroso, né? Uma cliente minha passou por 2 perdas muito dolorosas e que eu acompanhei isso bem de perto. Quando eu acabei de falar com ela, chorando, claro, né? Porque a gente se comove com a dor do outro, eu caí em depressão. Por quê? Eu estava numa linha de vida, numa forma de caminhar, e de repente eu senti uma tristeza profunda, caí no buraco. Chorei. Meu filho foi lá, pegou uma água, me deu, bebi, chorei. O que houve, mãe? Tô em depressão. Só um momento. Tô em depressão. O que é depressão? De novo, gente, só pra gente gravar aqui, ó. Caí no buraco, ok? Chorei. Entendi o processo. Respirei. Acabei de beber a água. E continuei triste. Tô triste até agora. Vou ficar triste por algum tempo, porque foi muito doloroso. As perdas foram bastante dolorosas e muito próximas uma das outras por causa do Covid, tá? Tô triste. Talvez eu não chore hoje, talvez eu chore, não sei. Mas eu tô triste. Em depressão eu não estou mais. Eu estive ontem, ao receber a notícia, tá? Então, olha a diferença. Eu sei reconhecer quando eu tô em depressão, eu estou caminhando aqui, tá? A depressão tem degraus, sim. Eu tô caminhando aqui e eu caio naquilo ali. Caí numa dor momentânea. Caí numa dor circunstancial, de circunstância. É mais fácil eu conseguir sair. Agora, vamos para um buraco mais profundo, tá? Vamos para o buraco mais profundo. Quando eu caio numa dor existencial, uma dor que já é minha. Um tempo atrás eu fiz uma live aí, que eu dizia o que faltou na nossa família, que dor a gente carrega da falta, né? Então imagina se a minha dor é falta de atenção e a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu mais gosto, talvez a pessoa que eu mais dependia de atenção naquele momento, simplesmente não me desse atenção. Olha o que vai acontecer. Eu vou cair num buraco mais fundo. Eu vou cair num buraco que ele já foi cavado anteriormente várias vezes, né? Muitas das vezes, porque é uma dor que vem lá de trás. Aí olha a diferença para a dor circunstancial, que é a dor que a gente vive naquele momento, e a dor existencial, que é a dor da nossa vida, da nossa existência, que a gente carrega desde lá de trás, e algumas dores desde lá da barriga da nossa mãe, tá? Então, assim, quando eu caio numa dor que é existencial, provavelmente eu tenha dificuldade de sair daquele buraco da depressão. Por quê? Dentro daquele buraco tem muitas lembranças. A gente não sabe, conscientemente a gente não sabe. Porém,
As lembranças estão gravadas no nosso cérebro. E dentre essas lembranças, tem a lembrança da falta de atenção dos meus pais, da falta de atenção do namoradinho da escola, da falta de atenção da professora, da falta de atenção do primo, da tia, enfim. Tudo isso tá lá dentro do nosso buraco, só que a gente não sabe que aquilo tá ali. E aí é provável que eu não consiga sair desse buraco de lama. E aí vira um transtorno, porque vem as pessoas e falam assim: para com isso, menina, você é tão inteligente, você tem o teu trabalho, você tem tudo, você tem uma vida maravilhosa, levanta dessa cama. As pessoas não falam isso? Então, elas têm, as pessoas têm, né, o hábito de querer levantar a gente. Isso é maravilhoso, tá ótimo. Mas, se for aquela depressão de dores circunstanciais que estão acontecendo agora, a gente consegue levantar da cama, a gente consegue sair daquele quadro, né? A gente consegue tomar um banho, né? Agora, se for... Eu não tô de cabelo molhado por isso não, tá, gente? É porque não deu tempo de fazer a escova hoje. Se for uma dor existencial, provável a pessoa não conseguir e as outras não entenderem, né? Então, o que acontece é o seguinte... depois me manda um zap aí da bipolaridade. Esse é bom tema, Fernanda. O que acontece é o seguinte: caímos no buraco das nossas próprias dores, das nossas dores existenciais. Dependendo da repetição delas, a gente começa a fugir da realidade. O que é fugir da realidade? A gente começa a querer... aliás, já não ter vontade de fazer nada com a gente, tá? Nem tomar banho, nem escovar o dente, nem levantar da cama. A gente começa a comer por insatisfação, a gente começa a engordar. Tudo isso porque existe uma crença enterrada dentro da gente que ela diz o seguinte: eu não sou bem-vinda ao mundo. Então pensem bem. Todo mundo tem essa crença enterrada, porque essa crença ela vem desde o útero da nossa mãe, tá? Não que a nossa mãe tenha nos negado, não é isso. O fato é, quando eu sou feto, eu não tô conseguindo responder as perguntas não. Pode fazer no final, por favor? Eu não consigo ler e falar, tá? Quando eu sou feto, a única ideia que eu tenho de mundo é o útero. E o útero é quentinho, é fofinho, é confortável. Só que quando minha mãe sente alguma dor emocional, quando ela toma algum susto, quando ela sente algum tipo de rejeição, e ela começa com um processo de taquicardia, a gente esquenta o peito e o sangue vem quase todo para perto do peito para o coração bombear mais. O nosso corpo é muito inteligente. E o útero é um dos órgãos que mais ficam sem sangue. Então eu, como feto, eu passo a sentir que eu não sou bem-vinda ao mundo. Mundo este, útero. Ok? E aí, por isso que todo ser humano tem esta crença de que não é bem-vindo ao mundo. Toda vez que a gente cai num buraco, a gente acha que a gente não é bem-vindo ao mundo. E aí tem aquele buraco, de novo, da dor circunstancial, que a dor pode ser a pior dor do mundo, mas é a dor que eu estou vivendo naquele momento, ou é a dor de um amigo, né? Que foi o que aconteceu ontem. A dor de uma amiga me comoveu tanto que eu sofri tanto quanto, né? É uma dor circunstancial, mas que eu consegui sair dela. Eu tô triste, mas eu consegui sair dela. Né? Ainda mais porque eu recebo muitas informações tristes todos os dias, e não é uma vez por dia, né? Vocês sabem que terapeuta acolhe todos os problemas que chegam até si. E aí, essa crença de acreditar que não é bem-vindo ao mundo, você passa a acreditar que ninguém te ama, que ninguém te aceita, que ninguém te quer.
por mínima situações que as pessoas fazem, que se a gente não tivesse na dor, ia passar batido, mas se a gente tiver na depressão lá na existencial, a gente começa a entender que as pessoas não nos querem por perto, que elas não gostam da gente, que elas nos desprezam. Então precisa ficar muito claro para vocês que depressão todo mundo tem direito de ter, até porque nós temos os nossos sentimentos, as nossas sensações e as nossas emoções que são responsáveis pelo nosso caminhar. Ela é a emoção que faz a gente agir. Se eu tô com raiva, eu vou agir de uma forma. Se eu tô frustrada, eu vou agir de outra. Se eu estou deprimida, eu vou agir de uma outra forma, tá? Então, o que a gente precisa entender é: se eu tô na minha dor existencial da minha vida, provavelmente eu tô contaminada com outras relações de dor, ok? Vamos para um caso prático, tá? A diferença entre tristeza e a exacerbação de tristeza. Exacerbou tristeza, pode virar depressão, tá? Alguém diz assim pra mim, Tati, você é muito superficial, tá? A pessoa me diz que eu sou superficial. Se fosse antigamente, que eu não conhecesse o meu perfil comportamental, eu ia ficar extremamente triste com essa pessoa. Eu já ia acreditar que eu não sou bem-vindo ao mundo, que essa pessoa tá me desprezando por ela achar que eu sou superficial. Logo eu, que faço de tudo para ser legal com as pessoas. E aí eu caio numa depressão existencial, uma tristeza profunda daquele momento. Aí vem alguém e fala assim pra mim: sacanagem que você tá chateada porque fulano te chamou de superficial. Não, isso não existe, Tati. Você é uma pessoa pra cima, maravilhosa, linda, escalafobética. Levanta. Lembra que é uma dor superficial, porque eu não conheço essa superficialidade em mim ainda? É uma dor existencial, desculpa, eu não conheço. E aí a pessoa me faz levantar. Eu vou pro samba. Não na pandemia, né, gente? Mas eu vou me divertir com os meus amigos, porque eu não sou superficial, não. É louca, aquela tua amiga é louca, não é assim que faz? Eu sabia que ela não era uma boa companhia pra você. Essa é uma dor circunstancial, porque eu ainda não sei que essa condição de ser superficial faz parte de mim. Beleza? Aí, ok. Aí vou pro meu processo de terapia e digo: poxa, minha amiga me chamou de superficial, fiquei tão chateada, mas depois minha outra amiga veio e eu fui pra ela, saí, fui pro samba, curti, tomei uma cerveja, fiquei maravilhosa. Aí vamos fazer o processo e aí eu descubro que eu sou superficial, sim. E que eu sou superficial desde que eu me entendo por gente. Aí o buraco é mais embaixo. Quando eu tomo consciência de que eu sou superficial, sim, e olho para trás da minha vida e vejo a quantas pessoas eu tratei de forma superficial, aí não é mais aquela depressão que a amiguinha consegue me tirar da cama, não. Aí é uma depressão de encontro com as dores que eu já fiz as outras pessoas sofrerem. Rasga o peito. Rasga o peito. Porém, no processo terapêutico, a gente entende que isso faz parte da nossa inconsciência. Tudo que é inconsciente, a gente faz sem perceber. Então, a partir do momento, até aqui nos ajudou o Senhor, né? A partir de agora, com consciência, a gente vai caminhar com a nossa responsabilidade de evitar ser superficial com as pessoas. Aí aquela minha amiga que me chamou de superficial, eu volto nela e falo: poxa, amiga,
aquele dia que você me chamou de superficial, eu fiquei muito triste contigo. Muito mesmo. Mas eu quero te dizer que eu descobri que de fato eu sou. E te peço desculpas por ter te tratado daquela forma. Das vezes que eu fui superficial com você. Aí ela vai dizer, eu te falei que você era, né? Aí a gente deixa o momento de fama do nosso amigo que descobriu a gente superficial antes da gente mesmo, que isso existe. E a gente vai saindo aos poucos, vai entendendo que aquilo ali é de fato um comportamento meu. Vou vivenciando aquelas coisas que estão doendo dentro daquele buraco ali. E vou crescendo, vou me tornando uma pessoa melhor. Porque eu já sei que eu sou superficial e eu tenho como não ser, uma vez que eu já tenho controle desse comportamento, tá? Isso aí, gente, vai para a plataforma do YouTube depois, né? Para mostrar que o vídeo é interessante. Então tá. E aí, falamos de quê? Falamos da depressão, que ela vem a ser uma tristeza profunda, exacerbada, que tanto pode ser circunstancial, de uma dor momentânea, ou falamos da depressão, que ela é existencial, que ela vai de encontro com as nossas dores, que essa pode ser que esta vire um transtorno e a partir desta vire uma síndrome, tá? Só não falamos ainda da depressão inconsciente. É agora que a gente vai falar. A depressão inconsciente, ela está relacionada ao seguinte. Eu tenho esses deslizes, eu caio nesses buracos, eu vou no fundo do poço, mas eu não sei por quê. Eu não estou sentindo nenhuma dor. Entendam que toda hora eu repito para entrar na cabeça de vocês e não sair nunca mais. Circunstancial é uma dor que você está vivendo naquele momento, exacerba a tua tristeza e você cai em depressão. Essa é mais fácil de sair, né? Porque a gente consegue entender o que aconteceu, ainda mais no caso que foram perdas através do Covid. Então, eu fui relacionar com o processo de morte, eu entendi que é um processo evolutivo, né? Que é muito maior do que a gente sair dessa dor de depressão, do buraco, mas continuo triste. Isso aí tá tudo certo até agora. A depressão existencial é aquela que ela se conecta com as dores que eu tenho aqui dentro de mim e que de alguma forma eu não consigo relacionar, mas eu sei que eu vivi uma dor, eu começo a me identificar como eu não sou bem-vinda ao mundo. Tá certo? Depressão através da dor existencial. Agora vamos para a depressão. Eu não vou nem dizer inconsciente, eu vou dizer depressão indetectável, tá? Se a gente não tiver experiência no processo, é pouco provável que a gente detecte no cliente. E eu, pelo tempo que eu trabalho com depressão, eu já consigo detectar essa depressão indetectável. É indetectável para o cliente, mas para quem tem experiência no processo, a gente traz à tona aí o motivo. Primeiro, vamos trazer um caso verdadeiro, um caso clínico, um caso técnico, tá? Se eu vou falar dele porque o meu cliente deixa eu falar desse caso, até porque virou um case de sucesso para ele, tá? Meu cliente dentista, odonto, né? Excelente profissional, maravilhoso. Vários clientes, vários pacientes, né? Bem sucedido, meu cliente. Casamento maravilhoso, filho maravilhoso, família estruturada, financeiro estruturado. Beleza. Vamos lá?
para a história dele? Tati, eu não consigo entender. Quando eu me pego sozinho em casa, eu sinto uma dor, eu sinto um negócio, um desespero, parece que eu vou morrer. Vamos avaliar. Chegamos no ponto de que era tristeza que ele sentia. Então, se essa tristeza está muito grande, você está no nível depressivo. Mas vamos entender, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu absolutamente nada. Não estou vivendo dor nenhuma, eu não sei o que é esse troço. Mas quando eu chego em casa e minha mulher e meu filho estão, eu não sinto nada disso. Converso com eles naturalmente. Eu só sinto isso quando eu me vejo sozinho em casa. Então vamos avaliar a história dele? Ok. Avô dele, dentista. Renomado, considerado, maravilhoso, já falecido. Pai dele, dentista. Renomado, considerado, rico, milionário. Pai dele, já falecido, mas o pai dele alcançou, através da odontologia, um patamar bem interessante financeiro, tá? E ele, dentista, renomado, feliz, com esse quadro de depressão. Vamos avaliar. Você de fato gostaria de ser dentista? Sim, sempre quis ser dentista. Beleza. Vamos fazer a análise das inteligências dele. O que eu descubro? Que ele tem uma outra inteligência, que é a inteligência de lidar com pessoas. Por que ele é tão procurado? Porque as pessoas gostam da companhia dele. Então as pessoas não procuram só por ser um profissional, porque os clientes indicam ele. Pô, meu dentista é maneiro, vai lá nele que você vai adorar, né? Então, e igual a mim, né? Eu tenho inteligência interpessoal. Eu recebo indicações de pessoas que falam assim, sei lá, eu vim porque minha amiga falou que você é maluca. Minha amiga falou que você dá esporro, que você fala na cara. Eu falei, é assim que eu sou indicada? E as pessoas me indicam por essa inteligência interpessoal, que é a capacidade que a gente tem de lidar com gente, tá? Ele tinha essa característica. Mas ele não tinha capacidade técnica para um dentista. Que estranho. Se ele é renomado, e vamos estudar a história familiar dele e vamos estudar a criança dele. O que se descobre? Que ele sempre brincou de ser professor. Sempre. Não tem as nossas brincadeiras. E eu também, engraçado, né? Minha história é essa. Essas brincadeiras que a gente tem de infância, a gente sempre brincou de ser professor. Já não contei aqui pra vocês que meu pai me dava uma caixa registradora para eu saber quantos os meus alunos estavam pagando. Eu falava, eu não quero saber disso, eu só quero brincar. E ele ativou uma inteligência lógico-racional em mim, que deu merda lá na frente, não falei para vocês? Deu merda, né? Eu fui usar a minha inteligência, que eu vou contar para vocês aqui daqui a pouco, a inteligência construída, né? Então, o que esse meu cliente entendeu? O que nós entendemos juntos? Que o sonho de criança dele era ser professor. E ele chorou copiosamente. Eu tenho que fazer terapia para entender o porquê que eu fico tão assustada quando eu vejo um homem chorar. Eu tenho que fazer terapia, tá, gente? Vou falar isso pra minha terapeuta. Ela tá aí, ela passou por aí pela minha live. Mas ele chorou tanto porque foi algo de lá de trás que ele tinha esquecido. Lembra de ontem da minha cliente que esqueceu que gostaria de ser aeromoça? Mas a história dele é bonita. Ele vem numa onda hierárquica de sucesso maravilhosa. E qual era o objetivo dele? Alcançar o mesmo patamar que o pai dele, né? E tava tudo bem até ele se encontrar sozinho em casa. Então, não chora não, hein, Rafael, nas nossas sessões. Então, mentira, pode chorar, tá, gente? Então, até porque eu choro mais que todo mundo, né? Então, quando a gente descobriu que o sonho dele era ser professor, a gente foi estruturar o entendimento dele para ele se assumir.
como professor. Hoje, meu cliente atingiu um patamar quase que igual ou maior do que o pai dele, porque ele dá aula de odontologia. Olha que maravilha, gente! Palmas para ele! E ele não se sente mais sozinho, mesmo estando sozinho em casa. Quando ele tá sozinho em casa, às vezes eu pergunto, e aí? Porque a mulher dele trabalha de plantão, né? Ela é enfermeira. E aí, quando ele tá sozinho em casa e quando ele chega na sessão, eu falei, e aí, como é que foi segunda, quarta e sexta da tua vida, semana que passou? Aí ele fala, pô, eu estruturei material, eu fiz slide, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Entendam, gente, a depressão indetectável, ou quase que indetectável, ela não necessariamente tem uma dor, aliás, vai ter uma dor, ele vai sentir uma dor, mas não necessariamente é uma história de dor. Uma história de sucesso também nos traz depressão. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é de um cliente meu que ele é tenente-coronel, mas ele era extremamente triste, chateado com a vida. Para ele era tudo péssimo. Falo, mas meu Deus, nem do sol tu gosta? Não, quente pra cacete, não gosto não. E da chuva? Não, pô, chuva não dá pra sair de casa. Não gostava de nada. Ele não gostava de absolutamente nada. O que a gente descobriu? Que a grande inteligência dele era a cinésio corporal, que é a inteligência de corpo. E quando tu era criança, tu gostava de fazer o quê? Porra, Tati, eu brigava, batia em todo mundo. Eu batia em todo mundo. Nossa, mas batia em todo mundo. Só isso que eu gostava de fazer, de brigar. Falei, você gosta de luta? Aí ele, gostava sim. Você fez que luta? Cara, eu não fiz luta porque minha mãe não deixava, minha mãe achava que eu ia me machucar. E aí ele começou a transformar o corpo dele, né? Ele começou a ficar triste de fato. Eu falei, mas você tá triste porque sua mãe não deixou você fazer luta? E ele, porra, agora eu tô pensando nisso, esse negócio me machuca pra cacete. Falei, hoje tu é tenente-coronel, tu tem dinheiro pra tu pagar um jiu-jitsu? Aí ele começou a rir. Um jiu-jitsu, uma lutinha qualquer, um boxe, né? Cara, depois que ele entrou pro Muay Thai, esse cara virou um outro ser humano. Um outro ser humano. Ele diz, porra, agora eu consigo jogar minhas dores onde eu sempre gostaria de jogar. Eu gosto de bater. E ele falou que comprou um saco de areia para casa dele, e tem saco de areia no quartel, mas ele não chegava perto de saco de areia. Porque aquela condição traumatizou tanto a ele, da mãe dele falar, não quero você lutando, não quero você brigando com ninguém, que ele não encostava num saco de areia. Ele falou, Tati, você tem noção? Você tem noção que nem nessas lojas de esporte, quando eu ia comprar meus tênis, eu passava perto desses sacos, das luvas, eu tinha medo. Gente, esse cara tinha a vida inteira de depressão. Só que ele não sabia. Ele não sabia, ninguém sabia, e ele ia viver uma vida inteira amargurada. Olha, gente, a depressão, ela é triste sim, mas eu acho que o que é mais triste é aquela depressão que a gente tem os nossos sonhos roubados. É aquela tristeza que a gente não consegue imaginar o que é, tá? Flávia, você já descobriu a sua, viu? Você já descobriu. O que acontece, gente, pra gente tomar a decisão de ir lá, se inscrever no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, a gente tem que passar por cima da nossa mãe. Não passar por cima da nossa mãe, não é dela em si, mas sim daquela proteção que ela colocou na gente. É só ir lá e dizer, mãe, muito obrigada pelo cuidado que a senhora teve comigo. E a gente fez esse processo, a mãe dele também é minha cliente hoje, tá? A gente foi até, ele, né, foi até a mãe dele, que ela se tornou minha cliente depois disso,
Ela queria entender o que aconteceu com o filho dela, né? Que essa mulher que mandou meu filho vir me pedir aqui perdão e agradecer. Mãe, muito obrigada pelo cuidado que a senhora teve durante toda a minha vida. Para eu não me machucar, para eu não entrar em luta, para eu não entrar em confusão. Hoje eu percebo que o meu corpo sente falta de liberar energia através da luta. E hoje eu sou responsável o suficiente para não machucar ninguém na rua, né? Hoje, se eu tiver que liberar minha energia, vai ser através daquele saco de areia que está lá em casa. E a luta me faz muito bem. Hoje eu tenho amigos. Hoje eu tenho amigos na luta, eu tenho amigos que sonham o mesmo sonho que eu, né? Eles só não têm mais idade para competir. Aí é uma frustração que a gente precisa caminhar com isso, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque até ele já conseguiu a profissão que ele almejou no segundo plano. Então, ele tá lutando, tá feliz a beça, tá? Então, assim, muitas pessoas já sabem o que elas sonham. Muitas pessoas já sabem o que elas vieram fazer no mundo. Essa pessoa que perguntou aí, que passou, ela já sabe que a missão dela é cuidar de gente. Ela já sabe que a missão dela é transformar as pessoas. Mas quando a gente se prende ainda nas crenças dos nossos pais, na proteção que eles têm para nós, porque não é nada de mal que eles estão fazendo, tá? Quando eu decidi me tornar terapeuta, foi por causa de uma dor. Quando eu decidi me tornar terapeuta, foi quando eu percebi que o motivo da minha depressão era eu trabalhar com máquina, era eu trabalhar com sistema. Porra, porque a minha vida é trabalhar com gente. Vocês não sabem o que é pra mim estar aqui com vocês. Isso é minha vida. Ih, chorei. Mas isso é minha vida, sabe? A minha vida é transformar a gente. Essa é minha vida. Isso é que eu vim fazer aqui. Eu atendi uma cliente ontem que ela já foi funcionária minha. Na época que eu trabalhava com sistemas, ela falou assim: meu Deus, Tati, não dá para acreditar que você que trabalhava com sistema tão turrona, tão grossa, tão incisiva, hoje trata de gente. Olha, e era a inteligência que eu sempre tive na minha vida. Só que essa foi apagada porque o meu pai acreditava que quem era de exatas era mais inteligente, porque ele era de exatas e ele era mais inteligente. Então, para ele, eu tinha que seguir aquele caminho ali, mas eu não fiz errado, não. Eu construí essa inteligência, hoje eu tenho essa inteligência, tá? De lógico racional que meu pai construiu em mim. Uso muito bem essa inteligência, hoje eu faço relatórios, faço tudo isso. Mas eu coloquei a inteligência de trabalhar com gente lá em cima. E a minha depressão se deu porque eu trabalhava com gente e fui trabalhar com sistema porque o salário era maior. E porque pro meu pai aquilo ali seria maravilhoso, mesmo ele já sendo morto. É como se eu tivesse cumprindo uma promessa. Já pedi. Eu acho que ele já até entendeu, né? Mas eu já falei com a voz do meu pai aqui dentro. Falei, cara, de boa, eu amo gente. Muito obrigada pela inteligência aí de lógico racional que tu construiu em mim. Mas, porra, eu não queria fazer cálculo de quanto o aluno estava me pagando na sala de aula. Eu só queria ser professora, eu só queria ensinar. Eu só queria fazer isso com as pessoas. E os nossos pais, eles não fazem por mal. O meu pai fez querendo que eu crescesse. Quando eu disse para minha mãe que eu seria terapeuta, ela perguntou quem ia pagar a escola do meu filho. A minha mãe, agora ela tá com Alzheimer, talvez ela não se apegue mais nisso. Mas na época, ela dizia, Tatiane tá desempregada. Tá fazendo uns bicos por aí. Gente, eu já era terapeuta.
Mas depois eu entendi que para minha mãe, segurança era ter uma carteira assinada, era trabalhar numa empresa como eu trabalhava, uma multinacional. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional em São Paulo, mas eu já sabia da minha inteligência, que era com pessoas. O que eu ia fazer em São Paulo? Eu e meu filho. Ter uma casa, ajuda de custo, ter carro, ter tudo, trabalhar numa empresa que eu não conheço ninguém, numa cidade que as pessoas têm dificuldade de manter relações do jeito que eu mantenho, né? Eu quero ter 50 mil pessoas. Olha o que ia acontecer comigo, eu ia definhar. Se eu fosse, ia ser pelo dinheiro. Mas quando a gente aprende quem de fato a gente é, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, a gente não vai por dinheiro, não. A gente vai até de graça, mas se não bater nas nossas inteligências. Então entendam, a depressão é muito mais profundo do que tem no Google, do que alguns médicos falam. A depressão está muito mais ligado no nosso talento que foi adormecido, que foi apagado por nós ou por alguém. Ou pelos nossos pais, ou por um tio, ou pela avó, como a história de ontem do pânico, tá? Então, a nossa inteligência, o nosso talento é que conduz o nosso caminhar. Alguns casos caem no medo, que exacerba e vai para o pânico. Alguns casos caem na tristeza, que exacerbam e viram depressão. E vocês acham que é fácil sair da depressão desta indetectável? É mais difícil porque o cara não tem coragem de ir contrário à voz dos pais, da mãe, ou da avó, ou do raio que seja. Não tem coragem. Tem gente que faz um trato inconsciente com a mãe, de querer sim, de acreditar que a mãe tem um débito, tu tem que me dar atenção, que foi o que eu fiz com a minha mãe, de não sair da barra da saia dela nunca. Tem gente que nem depressão tem, finge de forma inconsciente, tá? Eu tive uma cliente que eu disse pra ela, você não tem depressão. Pode falar lá pro teu psiquiatra que o teu maior problema é com a tua mãe, que você não quer largar o osso. Porque se você tivesse de fato chateada porque sua mãe não larga do seu pé, você não faltaria prova na faculdade. Você não deixaria de crescer para se tornar uma mulher independente. Então você gosta dessa superproteção da tua mãe. Vocês entendem que é um ato de coragem sair da depressão? E essa coragem está muito relacionada ao dono da dor. Para a gente finalizar e entrar na pergunta, tem a depressão da dor circunstancial, que está acontecendo agora, que eu fiquei triste e caí nela, como eu dei a explicação para vocês. Tem a depressão de dor existencial, que é a dor da vida, que quando a gente cai no buraco tem um monte de fantasma dessas dores ali, a gente não consegue sair. E tem a depressão dos nossos talentos esquecidos, das nossas habilidades adormecidas. Essa é a mais foda de todas, tá? Então, é muita coragem que a gente precisa. É agradecer pelo que o pai e a mãe fez de proteção, mas a partir da frente, de agora, é partir com o que você tem de sonho. Mas quem não tem coragem fica voltando para a história familiar toda hora. Aí eu ia fazer o curso, mas o meu pai passou mal, aí não deu para eu fazer, aí eu tenho que ficar vendo como é que ele tá. Coragem. A gente não vai deixar de ver o nosso pai que tá passando mal, não. Mas eu tenho que ter coragem. No dia que eu tinha um curso para fazer sobre depressão em São Paulo, 3 dias,
No dia anterior, o joelho da minha mãe ficou uma bola enorme. Eu olhei para o joelho dela e falei, você é um monstro, se eu for. Respirei. E pensei, eu preciso deixar tudo organizado, porque eu preciso ir para esse curso. Olha, irmã, tem dinheiro aqui, tem o telefone do médico aqui. Se ela piorar, leva no médico. Se isso, se aquilo outro, remédio, tal. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu liguei, e aí? Desinchou. Nem precisou tomar o remédio. Que maravilha! Coincidência? No universo não tem. Tudo é providência. O que poderia acontecer? Eu ficar. O que poderia acontecer? Essa live não está acontecendo. O que poderia acontecer? Eu estar deixando de salvar a gente que está em depressão. Entendem que coragem é o nome? Isso aí. Coragem é o nome, porque o processo de evolução é individual. Cada um evolui da sua forma, independente do que os nossos pais, do que os nossos avós queiram para nós. Eles sempre vão querer o bem, só que eles têm um bem carregado de medo, carregado de proteção. Dificilmente eles deixam a gente tentar. E o que a gente tem que fazer é meter o pé na porta do mundo e tentar sim. Se der errado, a gente volta. A gente experimenta aquela frustração e vai de novo. Quem não viu a live de frustração, vai lá no YouTube, terapeuta Tatiane Lima, se inscreve e permita-se. Permita-se. Tá, gente? Aberto para perguntas, vamos lá? Apertem o coraçãozinho para o vídeo ser interessante. Se vocês gostaram também, né? Não sabe o que dizer? Sem perguntas? Vou falar mal da minha vida, hein? Se não tiver pergunta, eu vou falar mal da minha vida. Das vezes que eu entrei em depressão à toa. Tati, eu tenho sentido essa aflição, uma agonia ainda mais quando eu penso na pandemia. Pode ser depressão? É medo, viu, Rafael? É medo do que pode acontecer. E se permita sentir esse medo, né? Eu também sinto medo. Mas depois eu penso, é um processo, vai acontecer com quem há de acontecer. A gente não sabe se é bom ou se é ruim morrer, né? Eu acredito que seja bom. Mas a gente precisa se permitir sentir. Precisa se permitir ficar preocupado. E quando a gente fica preocupado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se precaver, né? Então, a gente tem que se precaver. A covardia, pode não, ela nos leva à depressão. Nos leva, sabe por quê? Porque eu já sei o caminho e eu volto. E aí, eu caio na minha dor. Que uma das piores dores é incompetência e covardia. Incompetência não é nem tão ruim quanto a covardia. Porque incompetência, eu não sei viver, não sei lidar com ela. Mas a covardia, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não tenho coragem de fazer, tá? Depressão tem cura ou pode voltar? Não existe assim, depressão, né? Depressão é um produto. Eu posso ter me curado da depressão, de trabalhar aqui com pessoas, porque antes eu trabalhava com máquina, e eu posso ficar deprimida por outra coisa, por outra dor minha. Então, a depressão não é uma coisa só. Depressão é um conjunto de dores, tá? Agora, eu tenho certeza que eu nunca na minha vida, nunca vai voltar a depressão indetectável, porque eu já detectei que eu amo trabalhar com gente. Só vai voltar se algum dia eu não tiver permissão para trabalhar com pessoas, tá? Graças a Deus não tem depressão, mas preciso me achar como profissional, me organizar, na verdade, e ser mais sucesso. Isso aí. Tati, agora à noite estou bem melhor, graças a Deus. Ai, que bom, Janaína, graças a Deus. Como enfrentar o medo? Tem uma live do pânico aí, tá, Morena? Foi a de ontem. Morena Noêmia. Foi a de ontem. Pode ver lá no canal do YouTube, terapeuta Tatiane Lima. Tá gravadinho lá. Tati, eu tenho dúvidas sobre a minha missão. Como posso descobrir? Entendo que é um processo. É um processo terapêutico com um profissional que saiba fazer.
Eu sei fazer e você é meu cliente. Mariana não quer fazer perguntas? Preciso mesmo voltar a me tratar com a Tati. Vambora, hein? Vambora. Eu não acredito que depressão tenha cura. De fato, como eu expliquei, é um produto, né? Depressão tem várias situações, mas existe o controle dela, que é o que eu expliquei, o que eu fiz hoje, né? Minha mãe um dia está muito depressiva, no outro parece estar feliz. Como é isso? A depressão ele traz também um processo de euforia. Quando eu quero sair da depressão, eu forço uma alegria, eu vou lá para euforia. Aí eu fico eufórica, depressiva, descontrole emocional, tá? Você acredita que todos têm sonhos? Porque eu não tenho nenhum, nunca tive. Todos têm sonhos, apagados, mas têm. E aí a gente precisa tratar a criança interior, tá? Tia Nozinha, vou dar um tchau pra tia Nozinha. Hoje sou dependente química por causa da depressão. Consigo parar? A gente não trata a dependência química, a gente trata a dor. Eu tenho muitos casos de clientes que hoje não são mais. Eu não sou mais dependente química de cerveja, eu era. Hoje eu bebo, mas eu não bebo como eu bebia antes, para tampar um buraco. Hoje eu bebo por beber. Bebo porque tá calor, bebo porque eu cansei do dia de hoje, vou tomar um copo, ou uma lata, ou uma cerveja, ou às vezes nem bebo. Às vezes eu pego aqui a minha garrafa de 1 litro de água e bebo, que eu quero só algo gelado. Então, se eu consigo parar, é uma pergunta que você tem que fazer pra você, porque tem que ter coragem, tá? Renata, Tati, preciso descobrir minha verdadeira missão. Vambora, vamos descobrir, né? Como descobrir qual é a nossa inteligência? Processo terapêutico, a gente pode entrar nisso, tá, Ivana? Ivana já é minha cliente. Obrigada. Oscilando, tipo, momento bem, outro não. É depressão? Depende. Se for tristeza, foi o que eu expliquei aí, né? Existe uma força pra gente sair da depressão. Quando a gente faz a força pra sair da depressão sem entender por que a gente caiu nela, aí a gente vai pra euforia. Aí quando a gente volta, a gente cai de novo. Pra gente sair da depressão, a gente tem que entender por que a gente caiu nela. Qual é a depressão, tá? A pessoa que tem depressão pode ter acessos de raiva? Sim, pode ter acessos de raiva, mas provavelmente tá ligado a um desencadear de raiva que tá relacionado ao pânico também, tá? Depressão leva a bipolaridade? Não, não leva a bipolaridade. Pode ter uma pessoa deprimida porque ela tá ouvindo as duas vozes, mas numa coisa não relaciona com outra. Essa inteligência que você fala também tem em todos? Sim, em todos. Vamos fazer o teste, Agatha, na nossa próxima sessão vamos fazer o teste. Em todas as pessoas, tá? Isso é o talento que Deus nos deu. Há muito tempo atrás se achava que a única inteligência que existia era lógico-racional. Por isso só existia o teste de QI. E quem não tinha essa inteligência era tratado como uma pessoa desinteligente. Para os demais, burros, né? Então, o que aconteceu? Howard Gardner, um psicólogo norte-americano, ele conseguiu desenvolver esse teste, tá? E conseguiu provar que o ser humano possui outras inteligências e que são novas inteligências, né? Leonardo da Vinci, por exemplo, ele tinha quase todas as inteligências. Ele era médico, músico, pintor, professor, né? Então, eu sei que eu não tenho a inteligência musical, a minha voz é horrorosa. Tem gente que nunca fez teste de música e canta maravilhosamente bem, né? Então, gente, é isso. Nosso tempo tá acabando, faltam 2 minutos. Essa inteligência tá em todos. Deixa eu só olhar aqui se tem mais pergunta. Gratidão infinita por contar com você. Obrigada, Mari. Obrigada, Renata. Obrigada, Flávia. Volta online, minha querida. Temos 29 segundos, Flávia. Um grande beijo, gente. Muito obrigada. Amo vocês. Eu amo gente, eu amo pessoas
e eu estarei sempre aqui. Não esqueçam de ir lá no YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, se inscrever, me dê um depoimento, Tahai, que é o nosso amigo Paulinho, e vai acabar aqui. Um grande beijo, fui!